Boa noite, oi Lucimar, sejam bem-vindos, clientes e amigos da Anima. Boa noite, eu fui imitar a Lucimar, fazer um filtro aqui e olha, eu me enrolei toda, agora não sei mais voltar ao meu estado natural. Vou ficar com essas bochechas rosas aqui, entrando com o João na live. Boa noite, Mariana! Olá, boa noite. Boa noite, João. Seja Olá, boa bem-vindo. noite. Tudo bem? Tudo bem, João? Estou dando boa noite para quem está chegando. Lucimar está conosco. Oi, Lucimar, um beijo. Você me vê bem, João? Me ouve bem? Sim, sim, te ouço, te vejo bem. E você? Que bom, estou te ouvindo bem também. Bom, para quem está chegando, eu vou começar a falar um pouquinho, fazendo a introdução, dando boas-vindas. Estamos, então, no nosso segundo encontro da série Gestão do Estresse na Performance de Carreira. A gestão do estresse de uma forma integrada, olhando o indivíduo de uma maneira integrada. Por isso, nós temos 5 profissionais que eu selecionei, que são especiais, parceiros de vida, parceiros profissionais, que vão falar comigo sobre os temas relacionados a essa gestão de performance da carreira no contexto de estresse. No encontro anterior, nós estávamos com a Maibe. Eu acho que está dando talvez, algum eco de som, não sei. Não sei se é aqui, aí com você, João. Observa se está com o computador com o som ligado e se você está Aqui no tá. celular. Não, eu tô no celular. Tô no celular, mas aqui pra mim tá tranquilo. Tô te ouvindo bem, tá bem aqui. Combinado. Então, como eu falava, a gente realizou, né, o último encontro com a Maibe, que é uma profissional especialista em meditação, trabalha com várias técnicas de equilíbrio, né, de saúde, equilíbrio mental, mestre Reiki. Nós discutimos e preparamos um material muito especial que a gente vai preparar hoje para vocês também, né, que são os insights que a gente faz pós a live, né? Com um resumo dos principais temas que chamaram a atenção dos participantes. Os participantes tiveram mais interesse em interagir, pediram dicas. Então, a gente traz aí, depois da live, um material para vocês também bem bacana. Sejam bem-vindos, quem está chegando, deixa eu ver, deixa eu ver. Quem puder me dar corações aqui, né? Que puder ativar E chama a galera, né, corações, Bia? Chama os chama a amigos, galera. chama os coleguinhas, né? Chama os vizinhos, enfim, todo mundo que está aí conectado, que é do mundo psi, que quer saber sobre o estresse, que quer saber um pouco mais sobre como lidar nesse momento, né, que a gente está vivendo. É o momento, né? É o momento que a gente vai trocar figurinhas aqui em relação a esse tema. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Johanna. Boa noite, Cláudia. Sejam bem-vindos. Vamos ver se eu estou vendo todo mundo. Olá, olá. Que bom, que bom. Olá, João. Oi, Paula. Oi, Bela. Oi, Pedro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Quando nós pensamos, né, João, eu quando entrei em contato com o João para falar dos encontros, né, não consigo imaginar outra pessoa para falar desse tema comigo. Por vários motivos, né, não só por confiar no trabalho do João, por admirar o João como pessoa, mas pela escolha que o João fez na sua especialização, né? O João se especializou como mestre, né, em terapia cognitivo-comportamental, que é uma vertente muito moderna num processo de terapia, e tem vivenciado esse trabalho junto com profissionais do ambiente corporativo em geral, né? E a gente tem uma bagagem muito forte no corporativo, né, João, para fazer essa correlação eh, Sim. e, e apoiar os profissionais dentro desse protocolo de trabalho. O João é fundador do espaço Metacognitivo,
um espaço especial, onde ele faz o atendimento com psicologia clínica e organizacional. Então, conta pra gente, João, um pouquinho do seu propósito, conta pra gente um pouquinho desse momento de estar aqui com a gente já começa a falar um pouquinho dos temas. Pessoal, envie as Sim, perguntas pra a gente vai debater aqui. sim, sim, muito bem. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a você, Bianca, pelo convite, né? É uma honra para mim estar aqui nesse segundo encontro, prestigiando aí também o seu trabalho, tá? E eu gostaria de dar também uma boa noite especial a todas as pessoas que estão conectadas aí com a gente, pessoas, né, do círculo, né, das pessoas que nós conhecemos das empresas, alunos, ex-alunos, o público da Ânima Desenvolvimento, o público da página pessoal, o psicólogo João também, da Metacognitivo. Boa noite especial então a todos vocês, né? Bom, como a Bianca comentou, eu sou psicólogo, clínico organizacional, especialista em gestão estratégica de pessoas e em terapia cognitivo-comportamental, e fiz meu mestrado também em psicologia psicossomática, que é também uma das frentes, né, do que nós vamos falar aqui quando a gente olha para a questão do estresse, né, o adoecimento psicossomático. Então, na minha linha, né, de estudos, né, ao longo da minha carreira, tanto em experiência em docência, como também no ambiente corporativo, pude ver, né, esses temas serem convergentes, né, como que o adoecimento psicossomático ele está conectado também com as questões do estresse. E é o que a gente vai conversar aqui hoje. Né, o que é primeiro o estresse, né, como acontece, como ele se dá e como a partir dele também as pessoas podem adoecer e o que fazer, né, com isso. Então, obrigado pelo convite mais uma vez. Desde já, né, agradecer a presença também de todos aí que estão conectando e que estão com a gente ligados aí, que nos seguem nas nossas redes sociais também. Tá bom? A gente tem falado, né, muito, João, a gente assiste lives também de colegas especialistas e hoje eu, por exemplo, já assisti duas falando muito sobre nesse momento, como em todos os momentos de crise, a importância de nós ativarmos competências como aprender a aprender, como se reinventar, né, como pensar criativo, né, interagir com o negócio, com uma comunicação assertiva, ser um líder capaz de conectar as pessoas através do propósito e outras várias mais. A gente lembra sempre que nós que trabalhamos na área de humanas, na área de saúde, né? Todas essas competências, todos esses protocolos de comportamento são possíveis acontecer quando você trabalha o seu autoconhecimento, quando você gerencia, né, as características, os sentimentos que você tem no momento de estresse. De outra maneira, não seria possível estabelecer um momento criativo, estabelecer uma adaptação, estabelecer uma cocriação ou ter uma liderança inspiradora quando você nem a si próprio está se autogerenciando, não é verdade? Verdade, verdade. A gestão do estresse, um dos primeiros passos, né, para que você consiga entendê-lo e lidar melhor com ele é se autoconhecer. Né? Porque você se autoconhecendo, você vai saber, inclusive, quais são os seus limites. Né? Você vai entender até onde você também pode ir, até onde você precisa colocar, né, o pé no freio, fazer algumas escolhas. Então, o autoconhecimento é a principal chave aí, né, que nós falamos em relação ao como lidar com o estresse. Então, e aí esse autoconhecimento ele pode vir de diversas maneiras. O processo de psicoterapia é uma delas, né? Mas existem diversos outros modelos também, formas de realizar esse autoconhecimento, tanto no âmbito clínico como também no âmbito organizacional. Porque quando a gente olha para as questões do estresse, né, nós não vivemos estresse apenas em uma esfera da nossa vida. Nós vivemos o estresse em praticamente todas as esferas da nossa vida. Depende daquilo que nós estamos vivendo, né, e como nós estamos encarando aquela situação. Então, o autoconhecimento é a principal chave para que você comece a entender, se entender e lidar melhor com o estresse, né? Mas aí pode ficar aquela pergunta, mas o que é o estresse? Né? E muita gente, quando chega, né, no consultório, ou até mesmo na sala de aula, né, com os alunos, muitas vezes surge aquela pergunta, aquela questão, vem de um comentário, eu estou estressado. E aí, mas o que é estar estressado para você? Né?
fica aquela dúvida. E muita gente, às vezes, pode também ter essa dúvida, mas o que é um estresse? Eu estou estressado? Não estou estressado? Né? Então, aqui em linhas gerais, né, e olhando pela literatura, né, o estresse, ele é uma síndrome. Né? Então, ela é uma síndrome que acontece no nosso organismo, e essa síndrome, ela traz algumas alterações, né, no nosso organismo. Então, ela acaba fazendo com que tenhamos alguns sintomas. Então, é comum, por exemplo, uma pessoa que sofre com estresse, ela ter uma crise, por exemplo, de taquicardia, sudorese, ela sofrer com ansiedade, com pensamentos, muitas vezes com erros cognitivos, né? Ou seja, pensamentos que não estão muito corretos ali, né, para aquele momento. Então, ela acaba se deixando levar, muitas vezes, por alguns pensamentos intrusos ou disfuncionais, que nós falamos também. A pessoa ela começa a ter alguns sintomas no próprio organismo que levam ao adoecimento. Então, esse estresse ele se dá também por uma questão que ocorre com a pessoa, alguma situação que Algum leva dispositivo, né? Algum dispositivo que vai isso, um dispositivo, acarretar. um gatilho. Por exemplo, a pessoa está na vida corriqueira dela, no dia a dia dela, ela enfrenta um problema e aquele problema acaba ficando muito pesado para ela. E aí, esse problema acaba consumindo muita energia dessa pessoa para a resolução. A pessoa precisa resolver aquele problema, então ela começa a entrar em conflito interno, ela não dá conta, muitas vezes, daquele conflito, ela acaba consumindo energia do seu organismo e a leva a algumas fases do estresse. E aí, quando a gente olha para a primeira fase do estresse, é o que nós chamamos de fase de alarme, Bia. E o que é essa fase de alarme? A pessoa ela percebe que está acontecendo alguma coisa errada com ela, de que ela precisa, né, rever algumas prioridades, que ela não está dando conta de algumas coisas, que ela precisa fazer algumas escolhas. Então, o organismo já começa a dar um sinal. Então, e aí esse sinal pode ser por meio ali de uma gripe, pode ser por meio ali de uma dor, pode ser... o organismo ele dá sinais, né? E aí, essa primeira fase, ela é caracterizada, se tiver uma palavra, né, que resume essa primeira fase, que é a fase de alarme, é a fase da manutenção. O organismo ele vai trabalhar para manter as coisas funcionando. Então, o organismo ele vai dar um alarme, olha, tem algo errado acontecendo. Mas o organismo ainda ele vai trabalhar para manter as coisas no lugar. Ok? Então, Deixa eu essa é a comentar. primeira fase. Essa primeira fase, eu queria comentar sobre ela, que é o seguinte. A maioria dos clientes que eu recebo na mentoria estão pelo menos nessa primeira fase. Esse é um termo técnico mesmo, são fases do estresse. Então, quem está nos ouvindo, né, que busca o seu desenvolvimento profissional, que busca o seu próximo ciclo profissional, sua transição de carreira, sua recolocação, o ponto de atenção, quando eu falo que a gente vai sistematizar, né, e a gente tem o processo de desapego e o processo de ancoragem para ressignificar e depois montar o projeto profissional, esse caminhar dentro da mentoria de carreira, ele é possível quando você está no nível de estresse gerenciável. Então, por isso que eu Exato. fiz essa pausa na sua fala, porque você vai fazer um assessment, você vai usar uma ferramenta de autoconhecimento, mas o indivíduo, pelo seu próprio organismo, é capaz, né, de fazer um movimento de gerenciamento. Então, a mentoria, ela consegue dar ritmo para e passo. Muitas vezes eu recebo um mentorando que diz assim, não, acabei de ser demitido, já quero montar meu plano de recolocação, já quero montar... E você vê que a fase dele de estresse está extrapolada ao nível de produtividade. Não haverá produtividade para recolocação. E no dia a dia, quando a gente fala de gestão de performance, não haverá produtividade. Então, esse nivelamento da fase, ele traz esse sinal de alerta. Então, Exato. normalmente eu pelo menos trago com muita franqueza, será o melhor momento? Na entrevista de Exato. engajamento, será o melhor momento? Que protocolos a gente pode acessar aqui para trabalhar esse nível de estresse, para que a mentoria seja produtiva? Você que atende como coach também, como você vê essa questão? Sim, de fato, Bia, é necessário ter essa identificação, né? Porque se a pessoa ela se percebe somente em estágios superiores, né, em outras fases,
Pode ser já tarde para ela, né, tomar ali uma decisão, pode ser tarde já para ela fazer um processo, né, de mentoria de carreira, e até mesmo para ela procurar uma ajuda psicoterapêutica, né, muitas vezes uma ajuda médica, porque o estresse ele pode levar também ao adoecimento. Né? Então, e aí, quando, por exemplo, estamos na segunda fase, que é a fase que nós chamamos de fase de resistência, nós temos aqui nessa segunda fase o organismo dando outros sinais, novos sinais. Então a pessoa ela começa a ter, pegar o mesmo exemplo que eu dei da fase anterior, de uma gripe, mas ela começa já a ter outros tipos de sintomas. Né? Ela começa a ficar mais cansada, mais estafada. Então a palavra-chave dessa fase do estresse é a defesa. O organismo ele já começa a acionar ali o seu mecanismo de defesa para conseguir dar conta para aquilo que ela não está conseguindo dar conta mais. Então ela começa a consumir energia de onde talvez ela nem tenha mais nessa fase de resistência. Então é já uma fase extremamente perigosa, porque a fase seguinte, que é a fase de exaustão, que é a terceira fase, nós falamos da primeira fase do estresse, que é a fase, né, do alarme, ou seja, nós temos ali a manutenção da vida, a manutenção das coisas. Onde Nós temos ali a segunda existe fase, produtividade, né? Onde ali ainda existe existe produtividade, produtividade. Nós existe temos ritmo, existe criação, existe insight. Exato. Nós temos a segunda fase, que é a fase da resistência, que ali existe ali o acionamento, né, dos mecanismos de defesa. Então, as coisas ainda vão funcionar, mas ainda um pouco com mais dificuldade, um pouco lentamente. E a terceira fase, quando a pessoa deixa chegar nessa terceira fase, que é a fase de exaustão, o organismo ele entra em colapso. Então, é onde a pessoa de fato adoece, é onde a pessoa ela entra numa crise de ansiedade, numa depressão, onde a pessoa ela deixa de produzir e ela deixa, inclusive, de entregar os seus resultados na empresa, ela deixa de se dedicar às suas relações, ela deixa muitas vezes, inclusive, de viver. Então, essas fases do estresse, elas acontecem, né, nessa esfera. Então, nesse primeiro momento, pequenos sinais, depois sinais um pouco mais agudos, até a fase de colapso. E é importante a pessoa ela entender em que fase ela está. Porque, perceba, se a pessoa ela está numa fase de estresse muito grande, se a pessoa ela está em uma zona de estresse que ela acaba consumindo muita energia, de onde o organismo vai tirar essa energia? Não tem de onde tirar. Então, qual que é o nosso sistema que preserva a nossa energia? É justamente o nosso sistema imunológico. Então, se o nosso sistema imunológico ele possui energia e o estresse, aquele conflito que a pessoa vive, a pessoa não consegue dar mais conta, né? Ela não consegue resolver, ela não consegue mais achar alternativas. Então, de onde que ela não tem mais recurso psíquico para lidar com aquilo? De onde que ela vai tirar energia para lidar com aquilo? Do sistema imunológico. Então, quando a pessoa ela está em uma zona de estresse, principalmente em uma zona de resistência e exaustão, a pessoa ela acaba deixando uma porta aberta para o adoecimento, o que nós chamamos de um adoecimento psicossomático. Que é um ponto-chave, né? Que pode ser um divisor de águas, porque enquanto você está na fase inicial e você está na fase de resistência, né? Na fase de resistência você ainda tem um poder de articulação, mas é aí que você tem que acender o... Aqui a Lucimar está fazendo uma pergunta, seria o burnout? Isso, Lucimar, exatamente. Então, nessa terceira fase, muitas pessoas acabam entrando ali na síndrome de burnout, que é exatamente aquela exaustão, né? A pessoa ela se dedica demais ali no trabalho, ela vive no trabalho, ela vive diariamente uma rotina de estresse, de angústia, de pressão. Então, e esse sofrimento, gente, não é só uma questão, por exemplo, de um conflito interno. Pode ser também algo externo, ou seja, vindo de um ambiente opressor, uma pessoa que sofre bullying, né, uma pessoa que sofre ali alguns tipos de assédio moral, uma pessoa que ela enfrenta dificuldades na vida e ela não consegue mais lidar. A pessoa ela sai de, por exemplo, uma separação, né, ela tem um conflito ali interno, uma dificuldade em se entender. Então, tudo isso pode gerar o estresse. Gerando estresse, pode gerar o adoecimento. Por quê? Quando nós estamos estressados, né, ou seja, quando nós captamos do ambiente
a sensação de que estamos em perigo, né? Então, nós ativamos um gatilho no nosso organismo, que é o gatilho da ansiedade, que ele vem lá dos nossos ancestrais, lá no nosso processo evolutivo, os nossos ancestrais, quando eles estavam em situação de perigo, então eles tinham que ter energia no organismo para correr ou para lutar. Daí vem a explicação da nossa reação de luta, fuga ou freezing. Então, quando nós estamos em situação de estresse, pico de ansiedade, esse gatilho é acionado. Esse sistema de ansiedade é acionado na gente. Todos nós, seres humanos. E aí o que acontece? A pessoa, ela tem ali uma taquicardia, uma sudorese, o organismo se prepara para correr, para lutar, ou em algumas situações, ficar parado, porque na natureza também é um sistema de proteção você ficar parado, né? Então, quando a pessoa ela se encontra nessa situação de estresse, hoje, porque hoje nós não temos os mesmos perigos de antigamente. Nós não temos que fugir dos grandes animais, se esconder na caverna. Nossas preocupações são outras. Será? Né? Será? É o trânsito, é a pandemia, é as contas para pagar, é o relacionamento. Ah, então tá mais fácil. Né? É tudo mais fácil, quem sabe, né? Mas são também situações que geram estresse e a pessoa ela aciona esse gatilho. E aí, acionando esse gatilho, leva a pessoa a produzir algumas substâncias do organismo que são prejudiciais, né? Por exemplo, como a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol. E principalmente o cortisol, que é uma substância que, se ultrapassar um limiar, ele acaba sendo prejudicial ao organismo. É onde absorve energia do nosso sistema imunológico e aí acontece o adoecimento. Então, se a pessoa ela tem uma predisposição genética para alguma doença, ela tem já um gatilho para alguma questão de ansiedade, de depressão, de uma fobia, é aí nessa fase de exaustão, com esse pico de estresse altíssimo, que acontece esse adoecimento. A gente Então, pode considerar, João, que a fase de resistência é uma fase, é um ponto-chave, um divisor de águas para você começar a treinar, a se treinar, ainda mais você que tem liderança, que lidera outras pessoas, tem essa pressão do autogerenciamento muito grande. Como é que você, entendendo, a gente pode considerar que é um divisor de águas a fase de resistência? E quais são os protocolos que o indivíduo pode estabelecer? Oi, Bela, boa noite. Oi, Cacá, sejam bem-vindas. Quais são os protocolos que o indivíduo pode estabelecer para ficar atento a esse momento do gatilho e começar a trabalhar uma reversão ou buscar ajuda? Sim, perfeito. Principalmente quando ela percebe que há ali um sofrimento, né? Principalmente quando a pessoa percebe que aquilo que ela está fazendo acaba não tendo mais sentido para ela. Eu sempre questiono, né, os meus pacientes, os alunos também, e falo, olha, mas por que você está fazendo isso? Para quê? Né? Por quê e para quê? Porque muitas vezes a própria pessoa se coloca numa situação de estresse para, muitas vezes, provar para si mesma ou provar para outras pessoas que ela pode, que ela consegue, enfim, pelo motivo que seja. Mas ela Você se está coloca nessa gerenciando, posição. você está gerenciando os seus limites, né? Quem está Exato, nos ouvindo aqui, perguntem, vocês estão gerenciando os seus limites, pessoal? Existem exato, coisas que vocês estão fazendo, que vocês precisam se reposicionar como papel, como esposa, exato. como profissional. Não é se reposicionar, chutar a porta, não é isso. É se reposicionar compreendendo até onde você deve ir, né? Então, Sim, sim. assim, E a Pereira tá dizendo aqui pra gente, na exaustão é a necessário Tânia, medicamentos? Aí a é a Tânia, desculpa, Tânia. Tânia. Beijo, Tânia. Oi, Obrigado pela Tânia. presença. O É João também, necessário João Canário. medicamentos? Oi, João. Depende, viu, Tânia? Tem pessoas que sim, já nessa fase aí de resistência, ela vai precisar de medicamentos. Então é importante a pessoa, assim que ela tiver algo, né, um sintoma ali orgânico, fisiológico, a pessoa percebe ali já algo acontecendo, o ideal é procura ali, né, um médico, procura ali um psicólogo para que faça uma avaliação mais acurada, mais minuciosa do que está acontecendo com você, para não chegar naquela fase de exaustão, para não chegar na questão lá do burnout, como a Lucimar comentou, para não entrar, por exemplo, ali um transtorno depressivo, de ansiedade, uma fobia. Tá? Então você pode sim, nesses momentos, principalmente nessas primeiras fases, né, de alarme, de resistência,
conseguir identificar o que está acontecendo com você e procurar ajuda. Então não deixa procurar ajuda muito tarde, porque isso pode ser prejudicial, né? Mas a primeira coisa, ô Bia, respondendo também a sua pergunta, é se perguntar, né? Por que e para que eu estou fazendo isso? Será que eu preciso atender uma expectativa que inclusive nem é minha, é do outro? Nós vemos nesse momento, por exemplo, uma questão muito forte. Porque eu tenho que fazer trocentos cursos, eu tenho que ser produtivo ao extremo, eu tenho que fazer um monte de coisa. E tá, mas por quê? Para quê? Né? Ou seja, é você que quer, de fato, você tem condições de fazer, ou você quer atender uma expectativa do outro, né, da própria mídia, das pessoas que estão falando, você tem que fazer, você precisa fazer. Por que você tem que fazer? Né? É algo que você precisa se perguntar. Você pode muito bem ficar no seu lugar, inclusive sem ser produtivo, né? E tudo bem. Qual é a necessidade de você ser produtivo a todo momento? Por quê? Para quê? Né? Onde você vai parar com isso? E aí, se não tiver um break ali, vai adoecer. É muito comum, Bia, nas empresas, nós vermos situações onde as pessoas elas estão frente a problemas, por exemplo, lá quando tem um projeto lá na empresa, não está dando certo. Um monte de gente, né, fez um monte de coisa errada, o cliente não ficou satisfeito com o resultado, a entrega atrasou, não tem investimento, não tem budget, trocou de presidente, não sei o que e tal. Aí o que acontece? Na semana seguinte, aquele monte de gente adoecida, aquele monte de gente doente. E o que é isso? Pode ser um adoecimento psicossomático vindo por meio do estresse. Ou seja, É a que pessoa... fica feio dizer no ambiente corporativo, né? Todo mundo tem que parecer muito equilibrado o tempo todo. Então, fulano foi para uma consulta, Beltrano marcou revisão no carro. As pessoas Exatamente. têm uma agenda, né? Uma agenda externa que elas se dedicam para se ausentar um pouco daquele ambiente que está intoxicando ela bastante. Seja bem-vinda, Vanessa. Que bom te ter Oi, aqui. Que Van. legal. Muito bem. Oi, Então, Bia, a Lelê. primeira dica é, de fato, né, entender o porquê e para que você está se colocando nessa posição. Porque a pessoa se coloca, né? O Carlos A está dizendo pessoa... aqui, muitas vezes não é o outro que identifica estresse em nós. Sim, sim, porque o que acontece? As pessoas acabam identificando, né, por exemplo, o comportamento mais agressivo, a pessoa acaba identificando que a pessoa está mais cansada, que a pessoa ela está mais nervosa, né, com algumas coisas, que a pessoa está mais triste, está mais para baixo. Então, fica muito nítido para os outros, né, esse comportamento de estresse também. Muitas vezes a pessoa não se percebe. E aí é importante também um amiguinho, uma amiguinha, dar um toque, olha, você está precisando de ajuda, né? Procura um psicólogo, procura um especialista, calma, né? Dá um break aí, né? Coloca o pé no freio, vai com calma, porque, gente, eu ouvi isso uma vez e coloco também aí como uma filosofia, né? A natureza não dá saltos, né? Um passo de cada vez, né? Um passo atrás do outro, a gente chega lá, né? Então é importante ter essa calma, essa parcimônia para resolver as questões. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa não tem recursos psíquicos para resolver esses conflitos, para resolver esses problemas. Então, a pessoa não tendo recursos psíquicos, ou seja, ela não tem força interna, engajamento interno, essa motivação, que é algo intrínseco, a pessoa acaba recorrendo ao sistema imunológico e aí acaba acontecendo o adoecimento. E isso, Bia, é algo que é bastante complexo. A gente vê com muita frequência nos ambientes corporativos, no dia a dia, na clínica, né, nas instituições acadêmicas, porque é tudo em vista do resultado, né? As pessoas correm atrás de resultados, mas muitas vezes não sabem o porquê estão correndo atrás daquele resultado, o porquê estão indo, né, naquela direção. E aí, se não sabe para que direção vai, qualquer lugar serve, né? Então, a primeira coisa é saber o que eu estou fazendo da minha vida, por que e para que eu estou fazendo isso, né? Carlos, respondeu a sua pergunta. Digita aqui se um faz sentido, gente. Faz sentido para vocês isso? Digita aqui um aqui para a gente saber se a gente está conectado aí com. Se vocês estão vendo, né, a aplicabilidade no que a gente está trazendo como retorno. Digita um aqui para a gente, ou digita que faz sentido. Oi, Luiz, seja bem-vindo. Oi, Bruna. Boa noite, Cris. Sejam bem-vindos. E Bia, João, na... o segundo passo aí para
lidar melhor? Você ia falar, Bia? Pode falar, desculpa. Não, eu ia comentar só que um aspecto interessante, que não só no planejamento, né, de mentoria de carreira, para todos os temas da mentoria de carreira, eu vejo isso, principalmente na performance, porque na performance, você falou, a natureza não dá saltos, né? Olha que interessante isso que você está falando. Porque falando solto assim, parece ter uma coisa romântica, né? Não, ele é psicólogo, está falando isso, né? Nunca trabalhou no ambiente Uhum. corporativo, né? Não, trabalhou no varejo, né? Só. Então, Uhum. né? Já está acima do bem e do mal. O processo de gestão de performance, o cliente que vem para mentoria em gestão de performance, ele vem com a demanda de, caramba, preciso estabelecer um plano para melhorar tal competência, para alavancar tal competência, para melhorar meu nível de prontidão para a demanda que eu tenho hoje. Todos nós estamos fazendo isso agora, né? Estamos buscando elevar o nosso nível de prontidão para criar respostas alternativas para o ambiente que nós estamos vivendo, um ambiente de crise em especial, que cria várias oportunidades e por isso a gente quer estar atento para elas, inclusive. Mas passa por isso tudo, da natureza não dá saltos, né? Então, o sistematizar, desapegar, ancorar, ressignificar e fazer um plano de melhoria, fazer um plano de desenvolvimento, ele passa exatamente por esse autogerenciamento. Então, a gente tenta fazer isso porque a gente é ser humano, a gente quer resultado imediato, a gente quer o regime de 2 semanas, a gente quer Sim. a gente quer a mentoria que vai dar o resultado e vai trazer a mudança transformadora, mas comportamento e autogerenciamento tem uma relação com o hábito, né? Exatamente. Criar E o aí a hábito e gente consolidar. exatamente. Então, a partir do hábito é que você consegue desenvolver um novo comportamento, né? Na clínica é a mesma coisa, viu, Bia? A pessoa chega com aquela questão e ela quer um resultado para a semana que vem, muitas vezes, né? E não é assim que acontece, né? Até porque uma mudança de comportamento é uma mudança de hábito. Uma mudança de hábito, primeiro, a pessoa precisa entender o porquê que ela precisa mudar. Depois que ela está convencida de mudar, ela se enxergou, aí a gente parte para a segunda etapa, que é como mudar. Só que tudo isso exige da pessoa uma característica que é fundamental para esse processo, para esse momento, inclusive, que nós estamos vivendo hoje, e para o trabalho que você faz, que eu faço, em todos os ambientes que nós atuamos, que é a questão da resiliência. Né? Então, a pessoa precisa desenvolver essa capacidade de ser resiliente para superar as adversidades, para conseguir lidar com essas situações de estresse. Por quê? Essa questão de que nós estamos vivendo uma crise, né, agora, atual, ok, mas não é agora que essas crises elas vão encerrar, inclusive. Nós vamos ter outras crises. Né? Nós já tivemos outras crises também no passado. E independente se essa é uma crise pior, menor impacto, maior impacto, sempre vão existir crises. Essa é a certeza que nós temos, né, na vida, né, além da morte, é que as coisas vão mudar. E toda mudança existe ali, né, no processo de mudança uma crise. Então sempre vamos passar por crises. E aí, dentro desse processo de crise, é necessário desenvolver a resiliência. Mas a gente A fica gente aquela fica pergunta. assim, acho que a Lucimar comentou aqui, mas esse medo da escassez, as dificuldades de pandemia, que são reais, podem forçar a pessoa para esse lugar da sobrecarga? Sim, total, total. Nós estamos vivendo hoje, né, Lucimar, Bia, exatamente esse momento, né? Então as pessoas estão confinadas dentro das suas casas, as pessoas estão fazendo as suas atividades, elas estão, de certo modo, se sobrepondo, né? Porque quando você está em casa, você tem as coisas de casa por fazer, você tem cuidar do filho, você tem o animalzinho, o pet, você tem, né, que dar conta do seu trabalho, é o chefe te ligando, mandando um WhatsApp, é você responder uma pergunta, é te cobrando para fazer um curso, é te cobrando para fazer, né, um documento, é ter que pagar uma conta, e aí muitas vezes a pessoa não consegue desenvolver o seu trabalho de forma digital, então ela precisa repensar como é que ela está fazendo. Então, ou seja, tudo isso que está acontecendo, tirando já o aspecto da pandemia, que é algo extremamente complexo e que a gente vai precisar também aprender a dar conta, tem todo esse outro cenário que a gente também precisa aprender, reaprender a dar conta, porque é um novo cenário. Nós nunca vivemos uma situação como essa, então, com certeza, nós estamos vivendo uma situação de muito estresse. Né? Tem muitas pessoas que chegam hoje, né, nos processos de terapia já em fases de resistência, de exaustão, e hoje, devido a tudo isso que a gente está vivendo, ainda mais. Porque tudo isso podem ser gatilhos
E aí cada pessoa vai ter um limiar, tá? Cada pessoa vai ter um gatilho e algo que vai fazer com que a pessoa ela entre ali em exaustão se ela não der conta daquilo. Tá? O que é Isso. estressante para uma pessoa pode não ser tanto para outra. Então, a partir do momento que atinge aquela outra pessoa, atingir o limiar dela, ela vai entrar em estresse. Uma outra pessoa pode ser que seja uma outra coisa, mas tem que ter essa análise e essa identificação. Quais são os meus gatilhos? O que está acontecendo que me deixa mais estressado? Para conseguir dar conta dessa questão aí interna, desse sofrimento, dessa angústia interna. Tá? Que tem a ver com se perguntar, né? Por quê e para quê? O que está me ativando aqui? Ó? Qual é o meu limite, até onde eu posso ir, até onde eu preciso respeitar e me resguardar. A Tânia está falando aqui, acho que a família é importante nesse processo. Perceber a mudança de comportamento, sim, perceber a mudança de comportamento. Tânia, eu comento, uso um pouco da teoria do Moreno no psicodrama, que diz assim, nós, para termos saúde mental, nós temos que viver na plenitude os nossos papéis sociais, porque nós somos sociais. Então, o Sim. nosso papel em casa, como mãe, como irmã, como né, esposa, esposo, nós temos papéis. E esses papéis, em situação nova, em situação de nova necessidade de performance, de nova necessidade de prontidão, eles precisam ser revisitados. Onde o outro tem expectativas sobre você que precisam ser aspas negociadas, né? Porque Exato. você vai gastar energia, vai investir energia para gerenciar um nível de estresse. Então, mal comparando, não adianta querer ter arroz fresco todo dia num momento em que você está se dividindo entre home office, entre gerenciar a estabilidade da família e performar no seu ambiente de trabalho, por exemplo, né? Exatamente. Até porque nisso que você acabou de falar, Bia, a pessoa acaba muitas vezes trabalhando em cima de uma expectativa que é do outro, que não é dela. E ela trabalha em função dessa expectativa que é do outro. Agora, por que que a pessoa se coloca na posição de atender uma expectativa que é do outro, né? Então, é interessante se fazer essa pergunta, né? E no processo terapêutico também nós levamos, né, o paciente, o cliente a entender, a se colocar nesse papel, né, nesse lugar. E aí, respondendo uma outra pergunta que eu vi aqui também, né, como compreender essas diferenças, né? Como entender e respeitar essas diferenças? A resposta já está na própria pergunta, né? É respeitando o seu lugar em cada um desses espaços, entendendo o que é seu e o que é do outro nesses processos. Né? Porque muitas vezes a pessoa ela acaba ficando estressada, não por uma situação que está acontecendo com ela, mas estressada, inclusive, pelo outro. E isso é muito comum, por exemplo, nos ambientes corporativos, na família, né? Se estressa por conta do filho, do marido e tal. E aí, mas não é com ela, não é algo dela, é do outro. Aí que está o problema. Por que que aquilo que é do outro está te mobilizando tanto? Qual é o gatilho que está acionando em você? Né? E aí isso é necessário se perguntar, é necessário investigar, né? A partir do momento que você está né, dentro dessa situação, é importante fazer uma pausa e começar a dar novos significados, entender qual que é o seu lugar, qual que é o seu papel em cada uma dessas esferas, em cada um desses lugares. Tá Eu bom? fico aqui numa adrenalina danada. A Tânia já falou, cada um na sua cadeirinha. Isso, cada um na sua cadeirinha, Oi, Ana exatamente. Terracota, seja bem-vinda. Lili, maravilhosa, seja bem-vinda. Querida amiga, feliz em te ver, saudades. Ai, que linda, que emoção. Budista, maravilhosa, parceira de vida e de trabalho. Lili, seja bem-vinda. Bia, e olhando né, para os aspectos que nós temos aí também de como né, trabalhar a gestão do estresse hoje em dia, a Maib né, esteve com você aqui na semana passada e pude também compartilhar um pouquinho desse momento e eu vi ela falando sobre algumas técnicas né, de relaxamento e sim, né, a respiração ela tem o poder, né, e estudos científicos comprovam isso, ela tem a capacidade de levar o organismo a uma homeostase, né? Ou seja, a deixar as coisas no lugar. Então, sim, é necessário que você respire. Sabe aquele ditado, né? Aquele memezinho? Respira, inspira, não pira. É bem isso. Né? Então, assim, é de fato respirar. E aí, olhando né, para uma técnica terapêutica, de fato, tecnicamente falando, respirar, você conseguir respirar em até 4, expirar, né? Inspirar em até 4 segundos, segurar 2 segundos,
soltar em 5 segundos, 4, 5, 6, né? Você vai fazer isso aí por um período de pelo menos 5, 10 minutos. Você vai ter aí um estado de relaxamento, que você vai sair daquele pico de estresse naquele momento. É o que pode te ajudar. Uma outra técnica também que você pode aliar junto a essa técnica de respiração é você desconectar de fato, né? Porque a pessoa às vezes está tão conectada com aquilo que é pensamento em cima de pensamento. Principalmente quem sofre com ansiedade tem esse problema. É um pensamento em cima de pensamento, não consegue parar de pensar, e aí dá insônia, não consegue dormir. Eu fui Então, usar a técnica da Mind, ela quando citou a técnica que é o mini spa, né? Que é você entrar e tomar banho com tua luz apagada. E sim, eu pensei, bom, tranquilo, adoro, né? Quando você apaga a luz, que você tira o recurso da iluminação, você começa a se dar conta que a sua mente está voando demais, demais. Você está pensando em tanta coisa ao mesmo tempo que isso prejudica demais a sua produtividade. Como é que você vai ser produtivo se você está pensando em tanta coisa ao mesmo tempo, né? Então isso gera uma confusão mental muito grande, né? Então o líder que vem para a mentoria, ele traz algumas queixas que nada mais é do que uma confusão mental. Quando você faz esse trabalho de ancoragem, começa a sistematizar e trazer para ele peraí, vamos sistematizar o que é sentimento e o que é dados e fatos, né? Vamos exato, escanear exatamente. sentimentos e dados e fatos para você montar uma matriz de tomada de decisão. Como é que você toma a decisão no meio de um turbilhão, com um alto nível de estresse, onde você só consegue perceber seus sentimentos e não consegue mapear dados e fatos dentro de um contexto? Você, líder, que tem que tomar tem que tomar decisões de grande impacto para a organização, processos de demissão, por exemplo, né? Exato, exato. E é importante fazer, né, de certo modo, a própria terapia, você pode, né, ter essa ajuda também para como entender, mapear, identificar esses pensamentos e também na própria mentoria de carreira que você faz, Bianca, é entender o quanto de informação de fato a pessoa tem por meio desses pensamentos e saber filtrar qual informação você vai trabalhar, porque também até o próprio excesso de informação gera desinformação e é um problema. Nós estamos vivendo isso agora, né? Nessa questão da pandemia. Onde nós Nenhuma temos aí, matriz, muitas vezes... nenhuma matriz decisória considera todas as informações Exato, disponíveis, né? Que é a escala de inferência, que a gente brinca lá no coach, né? Você tem das informações disponíveis as informações que você precisa selecionar. Mas para você exatamente. selecionar essas informações, você precisa estabelecer um estado de racionalidade mínimo e Exato, criativo para fazer a exatamente. seleção adequada para essa matriz de decisão. E é justamente nessa fase que a pessoa que ela está, né, numa fase de exaustão, de estresse, e muitas vezes até mesmo um adoecimento, ela não consegue ter essa razão, porque ela está carregada de emoção. Tem muito sentimento também ali no próprio estresse. Né? Então tem muita questão ali, tá angustiante, tá desanimador, a pessoa está sofrendo, a pessoa ela tá nervosa, ela quer sair daquele momento, então ela quer tomar uma decisão muitas vezes para ontem. E aí que está o perigo. Né? Quando vai tomar essa decisão que está carregado de emoção e não tem ali né, uma racionalidade, né? Não tem ali uma informação correta, coerente, racional, ela acaba tomando uma decisão errada. Né? Então isso é extremamente perigoso. Né? Esses pequenos sinais, eles já nos orientam o seguinte: independentemente se eu estou na fase de resistência, eu estou na fase inicial de estresse, eu posso sempre recorrer a protocolos, que são, como você citou, né, os protocolos de relaxamento, os protocolos de meditação, que é para eu ir calibrando aí calibrando esse termômetro, não deixar a temperatura, vamos dizer assim, subir. Então, a temperatura está ali, né? Você está no nível de estresse, vai, diminui, um dia com insônia, outro com dorme bem. Então, para evitar que você menos espera, você não se dá conta, você está na fase de resistência, né? Sim, João? Então, você já pode Exatamente. recorrer aos métodos alternativos para que você, de fato, consiga ir gerenciando esse termômetro que você não sabe exatamente onde ele está, né? Exatamente. É preciso muitas vezes trazer razão para esse mundo de emoção, né? E aí, muitas vezes, utilizando até mesmo técnicas de resolução de problemas e tomada de decisão. Então, uma das coisas que eu utilizo também na clínica, principalmente quando pessoas precisam tomar algumas decisões importantes na vida, é trazer ali também uma análise mais racional, né? Quais são as vantagens e desvantagens de eu tomar aquela decisão?
né, de eu assumir aquele risco, de fazer É o algo. método socrático, né? Exato, um debate socrático também para entender, né, quais são outras alternativas que eu tenho para a resolução daquele problema. Então você mapeia todas as alternativas, né, depois você vai para aquilo que é possível fazer, aquilo que faz sentido você fazer. Porque muitas vezes a pessoa está tão estressada, tão perdida, que a pessoa ela sai atirando para tudo quanto é lado. E a pessoa não sabe o que está fazendo na própria vida, né? Isso em qualquer esfera da vida, tá, Bia? Pode ser na empresa, pode ser em casa, pode ser no relacionamento. Ela só sai atirando, ela quer resolver, né? Mas muitas vezes uma solução sem base. E aí, por meio, né, de técnicas como você colocar no papel vantagens e desvantagens de você tomar aquela decisão, de você ter seguir aquele caminho, de fazer algo, de você buscar alternativas e depois você filtrar de todas as alternativas, trabalhar aquilo que é possível, aquilo que faz sentido você de fato fazer, você chega a uma solução mais racional. E aí, não quer dizer que você não vai dar valor também ao que você está sentindo. Eu vi até uma pessoa comentando sobre, mas não é a emoção que nos impulsiona? Sim, só que muitas vezes essas emoções, elas vêm de pensamentos que são disfuncionais. Você está num estado de emoção que vem por um pensamento disfuncional, que foi algo desadaptativo, algo que você viveu e que você teve uma percepção enviesada. E aí você também tem uma emoção enviesada, né? E as Então tem que tomar emoções esse são cuidado. e as emoções são reflexos também, né, João, dos nossos valores pessoais, né? A gente sente Exato. emoções boas, emoções ruins, quando os nossos valores pessoais são ativados ou desativados. Fica aqui para vocês também o protocolo de valores, né? A gente usa muito o assessment de valores, dentre um pool de 30 valores, a gente pede para o cliente, né, talvez também o monopaciente, né, se aplica aqui por sua causa, que é você aplicar quais são os 5 valores. Ontem na aula eu fiz isso com os alunos, foi uma dinâmica super gostosa. Quais são os valores que hoje são mais importantes para você? Selecione 5. As pessoas já começam com a dificuldade de selecionar os seus próprios valores, de ter Sim. esse scanner com clareza. E depois que seleciona esses 5 valores, como é que eu estou lidando com esses valores e confrontando com o meu ambiente? Porque nem sempre o meu ambiente vai respeitar ou ativar os meus valores. E quando eu estou no meu estado de flow, de relaxamento, no meu estado de lazer, no meu momento comigo, no meu momento com a minha família, como é que eu estou ativando esses valores? Porque quando eu ativo esses valores, eu estabeleço uma revitalização, não é verdade? Exato, exatamente, Bia. E é importante, né, ter essa sensatez, né, essa coerência aí, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é tudo para ontem, e a gente está resolvendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e acontecendo uma crise econômica, na saúde, enfim, uma série de coisas acontecendo, que nós precisamos ter o cuidado e a serenidade para resolver essas questões, né? Então, a chave é a resiliência, né? A chave de tudo é você ter a capacidade de ser resiliente para lidar com todas essas questões. Então, a Tânia está comentando aqui, Bia, o estresse prejudica os processos executivos? Sim. Por quê? Porque o estresse ele está ligeiramente ligado, extremamente ligado, conectado, né, com o nosso sistema imunológico, por conta lá da liberação do cortisol, por conta dos hormônios do estresse. Então, o nosso organismo como um todo pode sofrer aí alterações, pode sofrer aí algumas alterações, né, alguns sintomas, tá bom? Me parece que a Bia está tendo algum probleminha ali no áudio, tá? Eu vou tocando aqui com vocês enquanto isso, tudo bem? Bia, você me ouve? Não? Ok, eu não estou te ouvindo, estou fazendo leitura labial aqui agora. Ok? Aqui estão comentando que, Bia, você está sem som. Eu vou conduzindo aqui da forma que a gente conseguir aqui até o final, tá bom? Sem problemas. Bom, estão comentando que a Bia está sem som, está sem áudio. Eu ia terminar aqui, pessoal, também falando com vocês a respeito de algumas outras técnicas, né, que vocês também podem utilizar para lidar melhor com o estresse, né? Então falamos aqui da questão, né, de se perguntar do porquê e para que eu estou, né, fazendo isso.
Nós falamos aqui também de uma técnica de tomada de decisão, que é você colocar num papel vantagens e desvantagens, para que você consiga trabalhar de forma racional aquela decisão, elencar aquilo que você tem de alternativas, como também depois trabalhar é possível você fazer, porque nem tudo que você tem de alternativa é possível você fazer. Então, você faz ali um filtro daquilo que é possível você fazer. Falamos aqui também do excesso, muitas vezes, de pensamentos e excessos de informações, e que você precisa também fazer um filtro, porque excesso de informação gera desinformação, né? Então, é importante saber lidar com a informação que chega para você. E para finalizar, a Bia está comentando aqui comigo, vocês estão conseguindo me ouvir, não? Bia, eu não estou te ouvindo. Vamos ver se as pessoas estão me ouvindo ou te ouvindo. As pessoas estão conseguindo me ouvir, Bia. Ó, as pessoas estão me ouvindo. Ok, ó, tem um recado aqui da Bia. Então a gente vai tombar aqui a live e a gente volta já já, tá bom? Conectem-se aí novamente, tá bom? É rapidinho.